Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, ainda que você não tenha muito tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Sou Eric Trovão. E o assunto hoje é insuficiência adrenal, 6 dicas que você deve saber. Bem, insuficiência adrenal é aquela famosa condição em que a gente tem uma incapacidade do córtex da suprarrenal em produzir quantidades suficientes de hormônios glicocorticoides e mineralocorticoides quando for insuficiência adrenal primária ou apenas glicocorticoides se for a insuficiência adrenal secundária. Não é uma condição frequente, definitivamente, mas mesmo quem não é endocrinologista tem que conhecer por quê. Uma das principais causas de insuficiência adrenal é o uso de glicocorticoide exógeno. Então, qualquer médico que prescreve corticoide, que maneja pacientes em uso de corticoide, tem que ter noções básicas sobre insuficiência adrenal. Isso. Vamos começar ajudando o pessoal a organizar as ideias assim, classificando a insuficiência adrenal. Como é que eu classifico a insuficiência adrenal de acordo com a sua causa? A gente tem a insuficiência adrenal primária e a secundária. A primária é quando a gente tem um acometimento do córtex adrenal, geralmente acometimento bilateral, em que há destruição, pelas principais causas, vão destruir esse córtex adrenal e você vai deixar de produzir os esteroides adrenais, o cortisol e os mineralocorticoides. Essa é a primária, certo? Nesse caso, a hipófise está funcionando normalmente, tá? Okay. Na secundária, a gente vai ter um problema de secreção de ACTH. Então, aí a destruição já é das células produtoras de ACTH da adenipófise. E aí, se eu não tenho ACTH, eu não consigo estimular as minhas adrenais a produzirem glicocorticoide. E aí eu vou ter uma deficiência de glicocorticoide, mas não terei deficiência de mineralocorticoide. Porque quem regula a produção de aldosterona pelo córtex adrenal é o sistema renina-angiotensina e os níveis de potássio que não vão estar afetados quando eu tenho uma deficiência de produção de ACTH. Isso é uma classificação que vale para praticamente todas as condições endócrinas, né? Então, para quem está começando aí, lembrar, primário, como o nome está dizendo, sempre é da própria glândula, né? A glândula em si que está afetada. E secundária é a glândula que controla as outras glândulas, no caso a hipófise, hipotálamo e hipófise, né? Aquela coisinha, né? De S de secundária, S de central, né? Bem analfabeto. Exato. Essa foi... triste. Organizando por causas, nós temos na insuficiência adrenal primária, também conhecida como doença de Addison, causas autoimunes, né, que é a principal atualmente, e também causas infecciosas, que vão ocupar ali o pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então vamos dar exemplos. Tuberculose, né, que já foi por algum tempo aí a principal causa, obviamente hoje em dia não é mais, né? Paracoccidioide glicose, né? Que o pessoal sudeste, de São Paulo, né? aí Sudeste, Sudeste, Centro-Oeste. Sempre é muito cobrado, né? Essa parte aí. Até pra quem faz prova de clínica e tal, sempre cai. Paracoccídio seria a segunda causa, eu acho, no interior de São Paulo, Isso, né? então... Já que você vem aqui pro Nordeste, você já quase não tem. Aqui seria mais tuberculose mesmo. Todas essas condições fúngicas crônicas, né? Histoplasmose, todas elas podem ter acometimento da adrenal e pode levar à destruição do córtex adrenal e levar a um quadro de insuficiência adrenal primária, por destruição da glândula. Outra causa seria sepse, principalmente aquela meningocócica, né? Massa. Que a gente vai ter hemorragia bilateral. Hemorrágica, né? Waterhouse-Friedrichsen. Isso, mas é um quadro agudo, seria uma manifestação aguda da insuficiência adrenal, não seria insuficiência adrenal crônica. Temos causas medicamentosas, né? Sim. Rifampicina, cetoconazol, que são bem importantes no paciente portador do vírus HIV, né? Isso. Vai entrar no contrário do que a gente vê com Cushing, né? Algumas dessas drogas, quase todas as drogas que a gente usa para tratar Cushing, vai causar insuficiência adrenal primária. Se o paciente não tem hipercortisolismo, você fizer em doses altas principalmente, pode causar insuficiência adrenal. Não esquecendo da adrenoleucodistrofia em pacientes do sexo masculino. Isso. Geralmente jovens, né? Ou crianças, meninos jovens, adolescentes ou adulto jovem, que faz uma insuficiência adrenal primária, que não seja autoimune, não seja infecciosa, né, a gente lembrar dessa causa, adrenoleucodistrofia, que é aquele acúmulo de ácidos graxos de cadeia longa, né? Isso. Que tem o famoso filme lá, né, Eric? Do Óleo de Lorenzo. Óleo de Lorenzo. Assistiu. Passando agora, subindo para a região de hipófise e hipotálamo, nós temos as causas da insuficiência adrenal secundária ou terciária, quando é do hipotálamo, né? Tumores,
pacientes que fizeram cirurgia da região de hipófise. Então aí a gente vai pensar nisso. Paciente tem tumor hipofisário, lembrar, qualquer tumor hipofisário, principalmente quando a gente fala de macroadenomas, pela compressão da hipófise normal, pode ter deficiência de outros hormônios, né? Então a gente lembrar que a gente sempre pesquisa hiperfunção para ver se o tumor é funcionante, mas quando é um macroadenoma, a gente sempre tem que pesquisar as hipofunções. Então, no caso de um macroadenoma hipofisário mesmo não funcionante, pode causar insuficiência adrenal. E aí pensar que quando você fez alguma cirurgia, quando você fez até o tratamento de outra condição, vai acabar cursando com insuficiência adrenal. Lembrar que a insuficiência adrenal secundária, ela geralmente vem num contexto de pan-hiperpituitarismo. Isso. Então, geralmente, você vai ter outras deficiências. Pode existir a insuficiência adrenal secundária isolada? Pode, mas ela é mais rara. Né? Ela, no contexto, por exemplo, de hipofisite, que é um cometimento autoimune da hipófise, você pode ter insuficiência adrenal isolada, mas é mais raro. Então, por isso, você sempre tem que investigar também outras deficiências quando você tem a insuficiência adrenal secundária, porque geralmente estão presentes. Lembrar ainda a história do congênito, né, que já que a gente está falando aí muito de prova, que tem aquela... até na classificação dos adenomas hipofisários, quando você tem a mutação especificamente do TPIT, né, um fator de transcrição relacionado exclusivamente com a questão do ACTH, e que o ACTH, em geral, nos pan-hipo congênito, né, de causa genética, não é tão acometido, mas o TPIT é específico da deficiência de ACTH. E aqui a gente está falando de condições orgânicas, né, condições estruturais, mas nós sabemos que a principal causa da insuficiência adrenal secundária vai ser a supressão, o bloqueio do eixo por uso de corticoide exógeno, né, Luciano? Perfeito. Então, paciente que... Isso é bem empírico, né? Quando a gente fala a partir de quanto tempo o paciente pode ficar com o eixo bloqueado. Tem literatura que traz a partir de 3 semanas. Depende muito de dose do corticoide também. Depende da dose também que você está usando. Mas é uma causa, tem que ser sempre lembrada. Por isso tem a história de você ter que tirar devagar. Desmame, porque se você não faz o desmame, o eixo está bloqueado e o paciente vai fazer insuficiência adrenal. Se você faz um desmame muito rápido, o paciente também pode fazer insuficiência adrenal secundária, porque aquele corticoide exógeno que você está usando, ele está inibindo a secreção de ACTH. Né? Depois de um tempo, o eixo desbloqueia e aí o paciente volta ao normal. Aí cabe só aquele recadinho que a gente sempre deixa, né? Assim, lembrar que quando a gente usa glicocorticoide de uma forma bem indicada, você geralmente está tratando uma condição autoimune, você quer fazer uma imunomodulação de alguma forma. Então, você vai fazer um desmame muito lento, progressivo, até pela questão da atividade da doença de base, né? Mas algumas situações você indicou e que acabou verificando que aquela indicação estava incorreta, que não tinha aquela necessidade, a gente lembra que a produção fisiológica ela vai ser entre 5 e 7,5 miligramas de PRED, né? Então, assim, teoricamente, você poderia fazer esse desmame rápido para essa dose que não ia ter sintoma de insuficiência adrenal. Só que o paciente que faz uso crônico de corticoide, lembrar que corticoide dá um bem-estar, dá uma sensação de mais disposição. E que se você diminui a dose muito rápido, pode ter essa abstinência aí de corticoide. A síndrome da retirada do corticoide. Isso, você acabar e os sintomas parecem muito sintomas de insuficiência adrenal, então é difícil você diferenciar o que está acontecendo. Isso, aí nesse caso, às vezes, mesmo que você diga, não, mas essa dose, sei lá, baixei para 10 miligramas ainda é acima da fisiológica, mas o paciente tem sintoma, mas o sintoma é por causa da síndrome retirada, e não porque ele tem insuficiência adrenal. Muito bem. E a gente está falando aqui quais são as causas mais frequentes, porque a partir do momento em que você dá o diagnóstico e vai investigar, você tem que saber o que é que vai investigar. E outra coisa super importante, saber também em qual paciente você vai suspeitar de insuficiência adrenal. Porque de repente o paciente já tem uma tuberculose pulmonar e aí evolui com sintomas de insuficiência adrenal, faz sentido ali você fazer toda aquela investigação laboratorial. E aí esse é o nosso próximo tema. Quando suspeitar de insuficiência adrenal? Quando tiver uma causa, né, minha gente? Assim, por favor, não suspeite de insuficiência adrenal porque o paciente diz que está indisposto, porque o paciente está cansado. A gente vai ver na investigação laboratorial que a faixa de investigação é muito ampla e se você fizer dosar cortisol na população em geral, sei lá, vai dar 50% de faixa cinzenta aí, né? Então, a mensagem é: cortisol não é exame de rotina. De jeito nenhum. Cortisol sérico não deve ser solicitado sem indicação. Se a gente já fala que, tipo assim, não é para fazer rastreio de hipotireoidismo e de hipocortisolismo, então não faça. Não faz mesmo. E você aí, tem que ter uma suspeita clínica. Isso. O problema está justamente no fato de que muitos dos sintomas do hipocortisolismo se confundem com condições bem frequentes. Exemplo, fadiga crônica, uma infecção viral.
podem dar aquela sensação de Até o estresse astenia. do dia a dia, minha gente. A pessoa tá estressada, tá todo dia cansada. Dormindo mal. Dormindo mal, A isso não apneia quer do dizer. sono nos pacientes obesos. Aí você vai dizer, não, mas aí... O que a gente chega, às vezes, paciente com obesidade, dizendo que tem insuficiência adrenal, é uma coisa completamente que não bate. Né? E assim, o paciente às vezes tá cedendo por aquele diagnóstico, claro. né? Isso, Ele precisa do Ele diagnóstico. quer uma causa pra melhorar. É. E aí tem um fator confundidor, porque se você der corticoide a qualquer pessoa, Óbvio a que pessoa vai ficar, né, serelepe. ficar Vai dizer, meu sentindo Deus, bem. melhorei, É, minha claro. vida mudou por 15 dias. Depois os problemas começam a aparecer, porque não É. é insuficiência adrenal. É quase uma droga, né? Claro que você vai se sentir bem. Então, ajuda muito você estar atento a manifestações que são mais específicas, né? Então, por exemplo, na insuficiência adrenal primária, o quadro de hiperpigmentação cutâneo-mucosa é algo que você já Isso. pode, de fato, acender um alerta. O paciente que tem manifestações eletrolíticas, né? Uma hiponatremia com hipercalemia. Sempre desconfiar. Hipercalemia sem causa aparente, o paciente não é renal, você pensar em insuficiência adrenal. Aí vale a Aí pena, faz né? sentido. Isso. Hipotensão, Hipotensão hipoglicemia. postural, às vezes é só postural a hipotensão. Hipoglicemia também é um achado Isso. frequente. Paciente fazendo hipoglicemia, você não sabe a causa, vai começar a investigar ali pensando no insulinão, mas às vezes pode ser insuficiência adrenal. Beleza. Porque a gente tá falando quando for a primária, como a gente disse, lembrar que doença de Addison é muito raro, assim, né? Sim. A adrenalite autoimune é raro. Então, as causas infecciosas, elas geralmente pode ter um quadro um pouquinho mais arrastado, mas vem já com algum sintoma doença, né? Então, assim, fica mais fácil você pensar ali a respeito da doença, né? E doença central, então, assim, geralmente, como não vem isolada, aí cabe aquela investigação paralela. Aí, se você tiver, sei lá, deu outro diagnóstico de uma deficiência hormonal central, por alguma razão você acabou dando um diagnóstico ali, então cabe testar nesse sentido aí, vale a pena você pensar em insuficiência Isso. adrenal, né? Mas, assim, sem causa aparente, acho que... Se a gente for lembrar das manifestações clínicas, então a gente tem perda de peso, anorexia, astenia, sintomas gastrointestinal. Veja como é inespecífico. É muito, né? Vê como é inespecífico. Então você precisa, às vezes, procurar se tem algum outro sinal. Então, se você está pensando na primária, hiperpigmentação cutânea, e às vezes não é generalizada, às vezes você tem só em dobras, ou áreas de flexão, ou cotovelo, que é a área de fricção, lábio, mucosa oral, gengiva, você tem a parte inferior do lábio. Então, procurar se tem hiperpigmentação. Outra coisa, como na primária você tem deficiência mineralocorticoide e você acaba tendo uma perda de sal, uma perda renal de sal, o paciente pode ter avidez por sal. Né? Eu tive um paciente com Addison, ele tinha hiperpigmentação, assim, ele mostrou foto, claramente ele mudou completamente a cor da pele, e ele falava que pensava 24 horas por dia em comer sal. Então isso é um sinal importante também, se tem suspeita, paciente que não consegue parar de pensar em comer sal. Né? A Ilana, que foi minha colega de residência, né, residente de vocês, estava comentando recentemente de um caso de um paciente que internava de forma recorrente por hiponatremia. E aí até que chegou a um diagnóstico de insuficiência adrenal. Lembrar aí de novo a mesma coisa. Em que contexto você está verificando uma hiponatremia, né? Se você pegar um paciente hiponatrêmico e o paciente está, sei lá, um doente crônico, tem outras condições associadas e tal, aí tudo bem. Mas se o paciente está ali de boa e daqui a pouco faz hiponatremia, aí você tem que direcionar a investigação. No ambiente hospitalar, aí avaliar cortisol em condição hospitalar, não faça de novo, porque vai dar confusão, assim, vai dar problema. A não ser que você tenha uma suspeição muito direcionada. O paciente internou por isso. O paciente internou por uma hipoglicemia com hiponatremia, aí faz sentido, né? Isso. Outra coisa a lembrar, já que a gente está falando de distúrbio hidroeletrolítico, é que há uma diferença entre a primária e a secundária. Né? A gente associa muito hipercalemia à insuficiência adrenal, mas a hipercalemia só está associada à insuficiência adrenal primária. Isso. Não ocorre hipercalemia na insuficiência adrenal secundária por aquilo que eu já expliquei. Quando você perde o ACTH, a aldosterona continua sendo produzida porque outros sistemas que vão regular. Lembrar então, que é a história, né? Renina, angiotensina, aldosterona. Né? Todo médico sabe dessa linhazinha, dessas três, né? Então, ali a aldosterona vai estar sendo regulada pelo sistema renina, que é um feedback lá, glomerular, né? Assim, vai ter como fazer isso aí. E o ACTH vai ter efeito na história do cortisol. Quem faz o feedback do ACTH é o cortisol, né? Quando a gente vai estudar a hiperplasia adrenal congênita, é o grande exemplo de você saber como é que isso aí funciona. Porque se você falta cortisol, aí você não tem feedback. Mas assim, do mesmo jeito, quem controla o ACTH vai ter essa feito na linhagem do glicocorticoide, não das outras linhagens. E aí, na hiponatremia, porque a gente está falando isso
pode pensar em casa, né? Então a hiponatremia também só ocorre na primária e não ocorre na secundária. Aí já não é verdade. Não, porque... A hiponatremia ocorre nas duas. Né? Porque o cortisol tem efeito na história do clearance de água livre, né? Então, Isso. assim, você vai acabar tendo um efeito de retenção hídrica, de alguma coisa, de alteração no balanço de água e fazer hiponatremia. O hipocortisolismo diminui o clearance de água livre. Então, o paciente faz hiponatremia dilucional. Né? Na insuficiência adrenal primária, além do hipocortisolismo, você tem a perda da aldosterona e o paciente está perdendo sal na urina. Isso, boa. Aí, hiponatremia nos dois. E uma vez que houve a suspeita clínica por manifestações clínicas mais específicas, né, laboratoriais também, no paciente que muitas vezes já tem alguma condição autoimune, por exemplo, já tem alguma doença infecciosa, que levantaria a suspeita de insuficiência adrenal, a gente tem que partir agora para a confirmação diagnóstica laboratorial. Então, como fazer essa avaliação diagnóstica da insuficiência adrenal do ponto de vista hormonal? O passo seguinte seria a dosagem do cortisol sérico. Isso. Cortisol matinal, Cortisol aleatório. basal. Não precisa fazer curva de cortisol. Não existe isso. Não precisa fazer de 2, 3 da tarde, 6 da noite, 10 da noite. Cortisol salivar para diagnóstico de insuficiência adrenal, isso não existe. Cortisol sérico basal. Pelo menos não existe por enquanto, né? A gente não tem validação nenhuma. É só o sérico. Porque você tem que avaliar, porque você quer avaliar se tem deficiência daquele hormônio. Então, você vai dosar ele na hora do pico dele. Então, o pico do cortisol é de manhã, cedo, na hora que você acorda, por volta das 8 da manhã. Geralmente é o pico de cortisol. Então, esse é o horário para você fazer a avaliação. Isso, exatamente. E é onde a coisa vai complicar um pouquinho, porque a gente não tem, assim, um ponto de corte, uma faixa muito estreita para diagnóstico, né? Se está abaixo de 3, que serão poucos casos, está confirmado, o paciente tem insuficiência adrenal. Isso. Se esse cortisol vem acima de 18, está afastado de insuficiência adrenal. Agora veja, se ele está entre 3 e 18, é possível que seja insuficiência adrenal. Então, pode ser, pode não ser. A questão grande é essa, que essa zona cinzenta, além de larga, se a gente sair dosando... Pra todo mundo, imagina. Vai estar, sei lá, 40% da população vai estar na zona cinzenta. Vai estar na zona cinzenta e lá vai a gente ter que fazer testes, né, pra ver se é ou não. Não faz sentido. Então, só dose quando você tiver suspeita, assim, indicação. E aí vem a gente, às vezes, com a suspeita clínica, dosa e já sabe, né? Isso não vai vir menor do que 3. Vai vir um 6, vai vir um 7, vai vir um 8 pra complicar a nossa vida. E aí, assim, se ficar na zona cinzenta, entre 3 e 18, tem que fazer um teste dinâmico, que podem ser 2, né? Pode ser o teste de estímulo com a cortrosina, com o ACTH sintético, ou então o ITT, né? Que é o teste de tolerância à insulina. É um teste de hipoglicemia, né? O teste da cortrosina, você está dando ali um análogo do ACTH, são alguns aminoácidos do ACTH, você vai estimular diretamente o córtex adrenal. Se o cortisol subir, não é insuficiência adrenal. E o ponto de corte é o mesmo, 18. Se ele passar de 18, não é insuficiência adrenal. Se ele ficar abaixo de 18, você não está conseguindo estimular esse córtex adrenal, é insuficiência adrenal. Né? Já o ITT, nem sempre a gente tem a cortrosina disponível. Isso. Né? É caro. É caro. E não é tão acurado como o ITT. Na verdade, o ITT ele seria o melhor teste, né? Só que não é um teste simples. Por quê? Porque eu tenho que internar o meu paciente, eu tenho que dar insulina ao meu paciente e causar uma hipoglicemia desse meu paciente. Olha o estresse. Tem alguns centros que conseguem fazer isso internamente. Não, né? tem, Mas, assim, tem lugares do laboratório, né? Que consegue Isso. fazer. O laboratório com estrutura consegue fazer. E aí, a hipoglicemia vai desencadear um estímulo do CRH, que vai estimular o ACTH, que vai estimular a adrenal a produzir cortisol. Aí o ponto de corte também, de novo. Passou de 18 em qualquer tempo, porque aí você vai dosar o cortisol em tempos, né? 15, 30, 60, 90 minutos, você vai dosando. Passou em algum desses horários de 18, você afastou a insuficiência adrenal. Isso, porque lembrar que o cortisol é um hormônio contrarregulador na evidência de hipoglicemia, Isso. Ele vai sempre tem que estar alto na hipoglicemia. Isso. O ITT ele teria uma vantagem sobre o teste da cortrosina, porque se é uma insuficiência adrenal secundária recente, em que o córtex está preservado ainda, e você dá uma dose muito alta de cortrosina, esse paciente pode responder e fazer um cortisol maior que 18. O que não vai acontecer... Por isso que o ITT é mais acurado, ele é melhor. Isso. Porque o ITT, ele estimula a adrenal, estimulando primeiro o CRH, que tem que estimular o ACTH. Se você tem insuficiência adrenal secundária, mesmo que parcial, mesmo que recente, o ACTH não sobe. Isso. Muito bem. Então, você fez lá cortisol, deu menor que 3, ou ainda deu na zona cinzenta, fez o teste dinâmico, não conseguiu a resposta esperada e fechou o diagnóstico de insuficiência adrenal. O próximo passo, então, é definir a etiologia dessa insuficiência.
quais são os exames necessários para estabelecer a causa da insuficiência adrenal? Primeira coisa, a CTH. CTH, Né? Então, primeiro a gente vai ter que diferenciar se é primária ou secundária. Né? Para diferenciar isso, a gente tem o ACTH. Então, eu já sei que meu paciente tem insuficiência adrenal pela dosagem do cortisol. Agora, eu vou olhar o nível do meu ACTH. Se o problema é primário, o problema é da adrenal, a hipófise está normal, vai estar lá em cima. o ACTH vai estar lá em cima. Se não é, se o problema é secundário, esse ACTH vai estar baixo ou vai estar normal baixo. Que é o famoso inapropriadamente normal. Lembrar sempre é assim, né? Assim, para as doenças, a gente define que tem a doença, primeiro, a deficiência do hormônio periférico, aí vai ver depois o hormônio hipofisário, né? E a adrenal, então, é a mesma história. Quando faz para Cushing, é a mesma coisa, faz os testes, depois faz a CTH. Os poucos casos que eu já vi de Addison, porque realmente é uma condição bem comum, a CTH estava estourada. É muito alto. É muito alto a CTH. Não vai vir uma CTH de 40, de 50, 200, 300. E aí lembrar como a gente citou, né, a história da hiperpigmentação, justamente porque lembra que o ACTH vem da PONC, né, da proópio melanocortina, e que ali vai ter um estímulo do MSH, que é um hormônio melanotrófico, né, vai acabar tendo um efeito sobre isso, né? Eles vão agir, o MSH e tanto a ACTH agir nas células produtoras de melanina, e aí o paciente fica hiperpigmentado por isso. É só o MC1R, 2R, 3R, que vai ter especificidade, né? Então organiza. Então a gente tem na adenohipófise produção da PONC, não é isso? Isso. E aí que é clivada. A PONC é uma molécula única onde está lá dentro dela o ACTH e o MSH. Eles estão formando. Isso. Quando você aumenta muito o estímulo para produzir o ACTH, a PONC vai ser muito produzida, vai ser muito clivada. Então vai liberar muito ACTH e muito MSH, que é o hormônio estimulante dos melanotróficos na pele. Aí nossos queridinhos alunos de concursos endocrinologistas nível advanced, né? Aí a gente vai ter o MC1R, lembrar que o MC já vem de melanocorticotrófico, né? Então, se melano vem primeiro, o MC1R vai ser o da melanina, vai ser o da pigmentação. É o receptor, isso aí que você está falando. É o receptor do E o MC2R é o que tem maior afinidade pelo ACTH, que é a segunda letra justamente do corticotrófico, né? E aí esse alfa-MSH que o Eric citou, que veio lá da PONC, vai se ligar no MC1R. Isso. Estimulando a produção de melanina. O ACTH, o receptor MC2R, e o MC4R é aquele da obesidade lá, que a gente já falou. Por isso que você vê um paciente com hiperpigmentação, você diz, isso aqui é um primário. Porque isso aqui eu já estou deduzindo que a CTH está alto. Isso. Você vai dosar a CTH para confirmar que essa CTH está alta. Boa. Então, fiz a CTH, vamos lá. A CTH está normal, baixo, é uma insuficiência secundária. Aí geralmente abaixo de 10, ou quando está normal ele fica entre 10 e 20. Nunca certo? Acima de 20. É quase como o TSH, né? TSH acima de 20 já é doença primária, essa é a mesma coisa, né? Ou insuficiência adrenal secundária, dificilmente você vai ter uma CTH acima de 20. Isso. Então, se é secundária, a causa está ali na hipófise e no hipotálamo. Primeira coisa, investigar se esse paciente fez uso recente de corticoide. Principalmente por um tempo prolongado. Não começar com imagem, por favor. Assim, primeira coisa, porque você citou, Ícaro, né? É a causa mais comum de insuficiência adrenal secundária, é o uso de glicocorticoide. Então, se ele fez o uso, o diagnóstico está dado. Né? Isso. Aí você vai aguardar e vai normalizar depois. Se ele tiver sintomático, você mantém a reposiçãozinha e vai tirando devagarzinho e espera, né, o eixo religar. Outra coisa importante, confirmou que é uma insuficiência secundária, lembrar dos outros hormônios que são produzidos pela hipófise, né, Luciano? E aí, que eu tenho que avaliar também. Checar a função tiroidiana, checar a história de gonadotrofina, checar né, a função dos outros hormônios hipofisários, porque na vigência de deficiência de cortisol central, de ACTH, obviamente, você vai ter que checar as outras deficiências, porque geralmente vai ter alguma outra coisa junto. De repente ele tem um tumor lá que está comprometendo tudo. É muito difícil ter só deficiência de ACTH. Na prática clínica é muito mais comum a gente ter o diagnóstico da secundária, depois de a gente já ter outra deficiência, um contexto de PANIP, um tumor. Vai chamar. Né? Você chama a atenção para você pesquisar a causa de insuficiência adrenal secundária do que você diagnosticar primeiro a secundária para dar um diagnóstico de PANIP. Até aquela questão que às vezes o pessoal decora, né? A ordem das deficiências quando você tem PAN-hipo. Aquilo ali é meio que chama mais atenção de sintoma, né? Então, gonadotrofina, porque a gonadotrofina acaba tendo mais. A mulher parou de menstruar, pronto. Aí você vai chamar a atenção porque parou de menstruar. O homem tá com hipogonádico, tá disfunção erétil, perdeu o libido, não sei o quê. Então vai chamar muito mais atenção da sintomatologia, até mesmo que da tireoide. A tireoide seria um segundo ponto, até porque é mais fácil de testar. Então o ACTH vai acabar entrando quase na terceira linha ali, né? Da ordem das coisas. Demora mais. E para fechar essa investigação da insuficiência secundária, lembrar da imagem. Né? Então você viu, você tem deficiência de algum outro hormônio, o paciente não fez uso recente de corticoide, ele pode ter alguma doença estrutural, de hipófise ou hipotálamo.
faria uma ressonância Isso. de célula túrcica. Lembrar que aí é ressonância de célula túrcica, que é o lugarzinho onde está a hipófise, não pedir ressonância de encéfalo todo, né? Para não ficar perdido ali na história. Muito bem, então organiza esse lado. Por outro lado agora, deu o diagnóstico de insuficiência adrenal, a CTH veio 200. É uma insuficiência primária. Isso. Como é que eu vou investigar agora essa doença de A primeira Addison? causa, lembrar que a gente já falou do doença autoimune. Então, aí o anticorpo recomendado é o anti-21 hidroxilase, que você deveria dosar, mas já frustrando quem está nos ouvindo, nem sempre você vai conseguir, porque ele não está ali no laboratório da esquina. Né? Não é todo laboratório que dosa. Não mesmo. Infelizmente. Muitas vezes você fica com um diagnóstico muito mais presuntivo, que deve ser autoimune, porque às vezes, por exemplo, o paciente tem também uma tiroidite Hashimoto, tem uma mulher com alforite autoimune, tem alguma outra doença autoimune que aí, ou até uma doença autoimune não endócrina, né? E você acaba presumindo o diagnóstico, porque nem sempre você consegue dosar o anticorpo. Lembrar que aí tem muita particularidade em relação a acompanhamento. Então, assim, realmente é um campo que aí vai cair para o especialista, para o endocrinologista, às vezes até para o endocrinologista que tem um pouquinho mais de vivência com adrenal, né? Então, assim, se você tiver esse tipo de paciente, é interessante que você procure um contato com um colega para ele fazer lá, trabalhar junto, né? E aí, se você não tem nenhuma doença autoimune, não conseguir dosar um anticorpo anti-21 hidroxilase, não tem um contexto de infecção fúngica ou de uma tuberculose para você pensar, ou um câncer, porque tem sintomas, metástase bilateral pode ser causa também da primária, né? Aí você pode fazer um tomo para ver as adrenais, né? Porque às vezes tem um sinal ali, uma adrenal mais atrofiada, já chama atenção para autoimune. Uma calcificação na TB. Uma calcificação já chama atenção para uma TB, para uma doença granulomatosa. Geralmente essas doenças fúngicas, doenças granulomatosas, vai até ter aspecto de massa, né? Vai ter tumoração, vai ter tumor, vai ter coisa grande, né? E geralmente a autoimune é o contrário, né? Vai ter destruição, vai ter redução. Aí vai ter atrofia. Muito bem. Então, fechou aí seu diagnóstico etiológico também. É hora da gente começar a tratar esse paciente. Vamos começar pelo tratamento que é mais simples, que é da forma secundária de insuficiência adrenal. Como é que deve ser o tratamento da insuficiência adrenal secundária? Da insuficiência adrenal secundária, você só tem deficiência de glicocorticoide, né? Então, assim, a gente faz só a reposição do glicocorticoide e, na maioria dos casos, já vai ser suficiente para você resolver, né? Ver qual é a etiologia, obviamente, porque dependendo da etiologia, de repente tem um tumorzão lá em cima, tem que operar o tumorzão lá em cima. Tem que tirar a causa, né, do problema. Vai que é um prolactinoma, a causa é irreversível, e aí né? você tratando o prolactinoma... hoje, por exemplo, a gente atendeu um caso de um paciente que tinha um macroprolactinoma e que ficou com insuficiência adrenal depois, porque era um tumor muito grande, fez uma certa apoplexia ali, provavelmente. Teve uma compressão muito prolongada e não necessariamente vai recuperar os outros eixos, né? Então, isso aí também cabe aí na ideia. Aqui no Brasil, a gente usa muito a prednisona para fazer essa reposição. É considerado que o melhor seria até a hidrocortisona. Né? A hidrocortisona até ela tem efeito mineralocorticoide também, a prednisona não tem, né? Tem um pouquinho de efeito. Mas o que a gente tem aqui no Brasil, a gente não tem hidrocortisona de marca sendo vendida, teria que formular, nem toda farmácia de manipulação faz, não é uma coisa simples. Então a gente acaba usando muito a prednisona ou até a prednisolona também. Certo? A vantagem é que tem um tempo de ação um pouquinho mais longo, então você pode fazer uma dose única diária e tal. Lembrar essa questão de hidrocortisona ou não, principalmente quando a gente está falando da principal causa, que é retirada de glicocorticoide, porque a hidrocortisona tem um tempo de meia-vida muito mais curto. Quanto mais curto o tempo de meia-vida, menos supressão em relação à hipófise, né? Então, por exemplo, dexametasona. Por que a gente usa dexa nos testes de Cushing? Porque tem um tempo de vida mais longo, vai suprir mais o ACTH. Se você está fazendo uma retirada de um paciente que fez uso crônico corticoide, então a hidrocortisona, como tem um tempo de ação bem mais curto, ela teria menos efeito de suprimir o eixo e aí seria mais fácil depois você fazer a retirada. Então, por isso que a hidrocortisona teria essa preferência, porque teria também um efeito assim mais fisiológico aí na história. Em relação à pred, e aí lembrar a prednisona, em relação à prednisolona, precisa da história do metabolismo hepático, né? Então, um paciente que tenha alguma doença hepática que possa atrapalhar um pouquinho a prednisolona poderia ter alguma vantagem em relação à prednisona. Porque, assim, só explicando isso aí em detalhes, a prednisona, ela tem que ser ativada antes. Ela é transformada no fígado na sua forma ativa. Né? E então, a prednisolona não precisaria disso aí. E a equivalência de dose das duas, mesma coisa. É a mesma coisa. E a prednisolona teria essa vantagem. A gente até teve uma paciente lá no HC, Luciano, não sei se você vai lembrar, que a prednisona ela não fica bem. E quando trocou para prednisolona, ela fica bem, fica sem sintomas. Talvez porque tem algum problema aí na metabolização da prednisona. Exatamente. Não necessariamente você tem uma insuficiência hepática, não. Exatamente. Favor, não... A visão é uma coisa da pessoa, né? E assim, não custa lembrar.
nós estamos falando de doses baixas de corticoide. A gente Isso. já citou aí no começo que Não assim... são 40 miligramas de Não, prednisona. Não, pelo amor de Deus. Não, é tipo assim, inclusive assim, geralmente na insuficiência adrenal secundária, as doses até são um pouco menores ainda, Isso. né? Tem paciente que controla bem com 2,5 miligramas, Isso. né? 2,5 miligramas de PRED. Então, assim, são doses realmente muito baixas e não tem muito isso, né? Assim, uma produção endógena fisiológica seria nessa faixa de 5 miligramas até 7,5 miligramas dia. Mas, assim, para você tratar a deficiência, muitas vezes você não tem uma deficiência total, assim, zerada de hormônio, né? Você é um paciente que fez uma adrenalectomia bilateral, porque tinha um feocromostoma, uma coisa assim muito drástica, aí você precisa da dose completa. Mas, assim, a maioria dos pacientes ainda tem ali uma secreçãozinha residual e dose mais baixa. Geralmente 5 a 7,5. Alguns pacientes, como você não falou, 2,5, certo? Quando faz 7,5, geralmente a gente acaba dividindo a dose, faz 5 miligramas de manhã e 2,5 de tarde. Agora, lembrar que a dose, se você vai dividir a dose, a última dose tem que ser mais ou menos 4 a 6 horas longe da hora do paciente dormir. Porque se você faz na hora, muito perto do paciente dormir, pode atrapalhar sono. E já tem se mostrado que aumenta o risco para você fazer síndrome metabólica também. Então, você tem que fazer mais cedo. O grande problema é que a gente não consegue, com as reposições de glicocorticoide, simular a fisiologia, os ritmos circadianos do corticoide. Dá uma olhada, pessoal, aí no gráfico do ritmo circadiano do cortisol. Não tem como a gente simular aquilo. Entendeu? Então, por isso que é complicado. Aí, na hidrocortisona, às vezes... Aí não, a gente não consegue fazer uma vez só. Tem que fazer pelo menos 2, ou às vezes até 3. Mas mantendo essa distância da hora de dormir. Então, você pode fazer uma dose quando acorda, uma mais ou menos meio-dia e uma no final da tarde, longe do horário de dormir. Existe, então está se estudando as hidrocortisonas, né, de liberação mais prolongada, para tentar simular, chegar mais perto do ritmo circadiano. Aí lembrar que não é uma hidrocortisona de longa ação, é uma de liberação prolongada, exatamente. E aí lembrar que nesses pacientes o ajuste de dose vai ser feito baseado em sintomas. A gente não vai dosar cortisol para ajustar a dose de prednisona. A gente recebe muito essa pergunta no Instagram, né? Como é que faz o acompanhamento? Nem cortisol, nem ACTH. Perfeito. Isso. Nesse caso, sintomas. O paciente está referindo náuseas, astenia, hipotensão, vale a pena ajustar um pouquinho a dose do corticoide. Isso. E não esquecer, e aí assim, é bom a gente destacar bem isso, dos dias críticos, dos dias de doença, né? Que esse paciente, se ele passa por uma doença, principalmente uma doença febril, ou vai submeter a uma cirurgia, tem que pelo menos dobrar a dose desse corticoide durante aquele período para que ele não evolua com insuficiência adrenal aguda. Isso é uma orientação clássica, a gente sempre tem que falar isso para o paciente. Todo serviço geralmente tem, né? Aquele bilhetinho já vem impresso lá bonitinho, dizendo, eu tenho insuficiência adrenal, use corticoide, se você me encontrar com hipotensão, uma emergência lá o quê? Lembre que o corticoide pode ser uma possibilidade. E aí, né? dobra a dose, ou se chegar na emergência assim, você faz ali uma dose de hidrocortisona, para o paciente melhorar. E aí, inclusive, lembrar da crise adrenal, né? A gente tá falando aqui do tratamento crônico, mas se o paciente chegar em crise adrenal, lembrar que você vai tratar isso com hidrocortisona, né? Você faz aí uma dose, um bolus, 100 miligramas, depois desses uns 50 de 6 em 6 horas, o paciente pode já passar para via oral, você já troca isso para prednisona, né? E aí vai diminuindo a dose até chegar na menor dose possível para deixar o paciente assintomático. Boa. Essa história da cirurgia eu lembrei. Quando eu era residente de endócrino, ainda eu estava na emergência, uma paciente do nosso ambulatório, lá de adrenal, tinha ido para esse outro hospital por uma condição cirúrgica. Ela estava fazendo uma colecistite aguda e ia ter que fazer uma colecistectomia. E aí, ele falou, não, o cirurgião falou, né? Ela tá bem, quer dar uma olhada aqui da parte endócrina. E era um paciente nosso que tinha insuficiência adrenal secundária. E aí, opa, peraí, né? Coloca aqui a hidrocortisona, que aí recomenda uma dose pré-operatória, ali 50 miligramas a 100 miligramas pré-op, né? Para evitar uma crise adrenal no intraoperatório. E na indução anestésica. É algo que passa batido mesmo, isso. Né? Aí hidrocortisona geralmente pelo tempo, né? 4, 6 horas a cirurgia não passando disso, tá tranquilo. Boa. Isso aí é para secundária. Simples, então prednisona 5mg resolveu. O que é que vai mudar agora no tratamento do paciente que tem doença de Addison, que tem a forma primária de insuficiência adrenal? Tudo que a gente falou da reposição de glicorticoide serve para a primária. Então você vai raciocinar de forma semelhante para repor glicorticoide. Mas a primária a gente não tem deficiência só de glicorticoide. A gente tem também deficiência mineralocorticoide. Então muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai precisar também fazer fludrocortisona, que é a reposição do mineralocorticoide. Lembrar aí que a fludrocortisona tem efeito mineralocorticoide e não tem efeito glicocorticoide. Né? Então, assim, tem que, do mesmo jeito que a PRED tem efeito glicocorticoide e não tem mineralocorticoide,
A flúor é especificamente o efeito mineralocorticoide, né? Então, assim, aí você tem que fazer a reposição dupla. O pessoal ainda fala da história da hidrocortisona que tem esse efeito mineralocorticoide, mas naquela, um Addison mesmo, assim, clássicos, boa parte a hidrocortisona não consegue. Acho que você tiver um pouquinho ainda de reserva, você até consegue só com a hidrocortisona manter. Mas a maioria dos pacientes que a gente vê acaba precisando de fludrocortisona também. E como também. a gente não tem hidrocortisona disponível, assim, né, no mercado para fazer, então, assim, tem que história de manipular, tem toda essa dificuldade. Lembrar aí que a adrenal é uma situação bem crítica, se você der hormônio demais vai fazer mal, se der hormônio de menos vai fazer mal, então, assim... Eu tive um paciente que eu tentei ainda, ele conseguiu manipular, ele ficou bem, sintomático, ele estava muito bem, assim, os sintomas sumiram, mas ele persistia com a hipercalemia, não teve jeito. Só com a hidrocortisona não resolveu, teve que ir para a fluorocortisona mesmo. Exato. O guideline da Endo Society ainda destaca que se for uma dose alta de hidrocortisona, como acontece nos pacientes que estão hospitalizados, mais que 50 miligramas dia, aí não precisaria fazer a fludrocortisona. Mas nossos pacientes ambulatoriais vão ter que fazer. Vai ser essa realidade. E aí, nesses pacientes com Addison que estão usando fludro, a gente vai ter parâmetros mais objetivos para avaliar se o tratamento está correto. Então, monitorar a pressão arterial, porque esse paciente pode evoluir com hipertensão, né? Avaliar também ionograma, que a gente pode ter o contrário, né, Eric? Você pode fazer hipocalemia, dependendo da dose que você está fazendo. Lembrar que a dose em geral é 0,1 miligramas de fludrocortisona, vai variar aí 0,05 a 0,2, e aí você vai titulando de acordo com esses parâmetros. Como é que tá a pressão arterial? Fazendo hipertensão? Baixa a dose. Tá fazendo hipocalemia? Baixa a dose. Ou tá com hipercalemia ainda? Aumenta a dose. Edema também, o paciente pode fazer edema e pode ser um sinal para você diminuir a dose. Não é todo serviço que costuma acompanhar a atividade plasmática da renina, mas quando ela for checada, a intenção seria manter abaixo de 5. Esse paciente que está em tratamento. A atividade plasmática renina às vezes cabe mais na história da hiperplasia adrenal congênita, né? Que a gente vai fazer monitorização do que propriamente aqui. Porque se você for pensar assim, a gente para a reposição de glicorticoide, a gente não usa cortisol. Para mineralocorticoide, a gente usa esses parâmetros que falou. Mas se você tiver disponível a atividade de renina, você pode usar esse hormônio como parâmetro para o acompanhamento da fludrocortisona, mas não do glicocorticoide. Isso. Então vamos encerrar diferente hoje. Mensagens para casa sobre insuficiência adrenal. O que é que vocês acham que o pessoal não pode deixar de saber dessa condição a partir de agora? Que não é um exame de rotina, como a gente falou, frisar isso de novo, não é para pedir cortisol para todo mundo, só nas situações que a gente falou. Vocês viram que não é um diagnóstico simples, que tem uma zona cinzenta muito grande, né? Então, diagnosticar insuficiência adrenal, às vezes, é complexo, é complicado, então vai precisar do especialista. E assim, para investigação mesmo, acho que tem que encaminhar para o especialista. E lembrar que a causa mais comum é o uso crônico de corticoide, e lembrar que corticoide, às vezes o paciente se pergunta, você usa corticoide? O paciente não sabe o que é corticoide, então a gente tem que questionar ativamente medicações, às vezes até creme, pomada, o pessoal usa muito tempo, fica passando muito tempo. Teve uma criancinha que fez Cushing, né, por pomada, né, de assadura, que usava corticoide pomada para assadura, nunca vi, né? Então, assim, tem que questionar ativamente a questão do histórico de medicação, né? Lembrar do desmame de dose de corticoide para evitar a insuficiência adrenal secundária, a primária, né? Ou secundária, e ver a história da investigação corretamente. Antes aí lembrar que a causa principal da primária é o Addison, e nunca esquecer de dar uma procurada em outras doenças autoimunes que possam ser associadas. Addison é muito frequente ter outras doenças, e as infecciosas eu acho que vai cair no contexto de paciente ter outro, assim, o diagnóstico é bem diferente de doenças autoimunes e doenças infecciosas, né? Saber a etiologia, mas para investigar, até o paciente sofrendo dá para... E uma mensagem muito, muito importante fadiga adrenal não existe. Massa. Certo? Esse diagnóstico não existe isso. Mensagem mais importante do podcast. Lembrar aí que, assim, se você usar corticoide, você vai se sentir mais disposto, né? Mas, assim, você tá, de certa forma, se expondo aos riscos do uso crônico de corticoide, perda de massa óssea, de outras coisas. Você vai acabar tendo prejuízo metabólico, por aí vai, né? Excelente. Então, se você gostou desse podcast, aprendeu algo novo, compartilha com os seus amigos e acompanhe Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.